Boa noite. Meu nome é Esther, sou professora de biologia e estou atuando como professora de suporte à disciplina genética do SEDESC. Boa aula para a gente. Agora eu vou compartilhar uma AD explicada e essa AD vai ajudar e vai nortear os nossos estudos de hoje. Vou mostrar a AD resolvida e vou explicar como chegou esse cálculo. Vou dizer para vocês como que a gente pode encontrar, né, esse resultado que foi encontrado aqui. Peraí, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá lendo? Tá. Eu acho que dá para identificar, olhar. Olha só, essa AD aqui já está pronta e é o mesmo raciocínio que a gente vai usar para fazer a AD2 desse trimestre. A partir da linhagem homozigóticas do drosófilo, o pesquisador cruzou fêmeas de uma linhagem com asas vestigiais e cerdas longas, com machos de linhagens com asas mais cerdas reduzidas. Toda vez que fala asas vestigiais, você sempre imagina que é asa pequena e essa característica é sempre recessiva, tá? As cerdas longas podem variar. A característica recessiva ou dominante vai ser expressa na questão. A questão tem que deixar claro para vocês não são obrigados a adivinhar. As asas vestigiais, na maioria das vezes, são recessivas. Beleza. Todas as moscas da FIM possuíam asas normais e cerdas longas. Então, quando fala F1, você tem que lembrar que tudo que é F1 é dominante. Então, dominante é asa normal e cerdas longas. Então, asas vestigiais e cerdas reduzidas são características recessivas. Então, qual letra a gente vai usar para representar o genótipo? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Os indivíduos da F1 foram cruzados com moscas homozigóticas recessivas e foi obtido o seguinte resultado: 240 moscas com asas normais e cerdas reduzidas, 20 moscas com asas normais e cerdas longas, 24 moscas com asas vestigiais e cerdas reduzidas, 223 moscas com asas vestigiais e cerdas longas. Olha só, nesse caso, essas duas linhagens aqui, ó, moscas normais, essas maiores, ó, moscas normais moscas com asas normais e cerdas reduzidas e moscas com asas vestigiais e cerdas longas. Essas são as gerações parentais nesse cruzamento aqui. Por quê? Porque eles têm maior quantidade. Letra A. Qual o genótipo do indivíduo resultante do cruzamento? Como eu falei para vocês, o genótipo é sempre dado pelo que é recessivo. Como é que eu vou descobrir isso? O que é recessivo? Tudo que não aparece na F1 é recessivo. A F1 é sempre as características dominantes. Então, a gente sabe que asas normais e cerdas longas são características dominantes. Em contrapartidas, asas vestigiais e cerdas reduzidas são recessivas. Como a gente vai identificar o genótipo? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. É o que eles colocaram aqui, ó. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Na F1, 100% Vzão, Rzinho, Vzinho, Vzão, Rzinho, Rzão, Rzinho.
asas normais e asas longas, tá? Na terceira geração, VR, a gente vai fazer o quadrado de Punnett. Vzão, Rzinho, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho, com Vzão, Rzão, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzão, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Vzinho, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Rzinho, com Vzinho, Rzinho, vai dar Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse quadrado de Punnett, nesse caso, é bem pequeno. Então, as possibilidades de cruzamento também são pequenas, tá? Por isso que deu essa porcentagem aqui, 240 e 223. No caso da nossa AD, a gente vai encontrar o seguinte processo. A partir... Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Deixa eu parar aqui no compartilhamento. Baseado naquela primeira dúvida que eu coloquei, primeira questão que eu coloquei, eu vou mostrar para vocês como se resolve uma questão da nossa AD. A partir de linhagens homozigóticas de drosófilos, o pesquisador cruzou fêmeas de uma linhagem com asas normais e cerdas longas, com machos de uma linhagem de asas vestigiais e cerdas reduzidas. Todas as moscas da F1 possuem asas normais e cerdas longas. Indivíduos da F1 foram cruzados com moscas homozigóticas excessivas e foi obtido o seguinte resultado: 20 moscas com asas normais e cerdas reduzidas, 285 moscas com asas normais e cerdas longas, 298 moscas com asas vestigiais e cerdas reduzidas, 24 moscas com asas vestigiais e cerdas longas. Qual o genótipo de indivíduo resultante do cruzamento? Olha só, o genótipo, uma coisa que é importante vocês saberem. A F1 está dizendo, vou ler a questão de novo. A partir de linhagens homozigóticas de drosófilas, o pesquisador cruzou fêmeas de uma linhagem com asas normais e cerdas longas, com machos de uma linhagem de asas vestigiais e cerdas reduzidas. Todas as moscas da F1 possuem asas normais e cerdas longas. Olha só, o dominante é asas normais e cerdas longas. Então, o recessivo, asas vestigiais e cerdas reduzidas. A letra é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, todo lugar que tem asa normal. Ah, tá. Asas normais. É Vzão, Vzão. Cerdas reduzidas, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Esse aqui, no caso, seria Vzão, Vzão, Rzinho, Rzinho. Esse aqui, no caso, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Esse aqui, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. E esse aqui, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzão. Qual o genótipo de indivíduo cruzamento? Já falei. Qual o arranjo de alelos desses dois genes, cromossomos dos indivíduos heterozigóticos da geração parental? Eu vou compartilhar a outra tela para vocês verem como é que se faz. Porque essa outra, eu achei uma AD aqui muito parecida com essa. Eu acredito que vai ajudar muito vocês a resolver. Qual o arranjo de alelo desses dois genes, cromossomos dos indivíduos homozigóticos de geração parental? Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzinho. Essa aqui é a resposta que vocês têm que colocar lá, tá? O arranjo dos alelos dos indivíduos heterozigóticos da geração parental é chamado de transe, que é quando um alelo dominante e um alelo recessivo se situam em um mesmo cromossomo, enquanto um alelo recessivo e outro alelo dominante se situam no cromossomo homólogo correspondente.
Um aluno me perguntou sobre isso na primeira parte e eu falei que na segunda parte seria melhor explicado. Então, é isso. Porque na primeira parte da matéria, a gente aprendeu que seria Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho. Mas no caso da representação trans, o mesmo cromossomo tem Vzão, Rzinho, no cromossomo seguinte, Vzinho, Rzão. Isso aqui, a gente, ao longo dessa etapa da disciplina, a gente vai aprender a calcular a distância entre os cromossomos, tá? Na verdade, a distância entre os genes. Beleza. Letra C. Qual a distância da unidade do mapa entre os dois genes? É isso que eu vou falar, que eu falei para vocês. Olha só. Qual a distância em unidade de mapa entre dois genes? Total observado, 507 indivíduos. De onde eu tirei isso? É só você fazer uma soma de 240, 20, 24, 223. Genótipo parental. Vzão é Vzinho, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. Genótipo recombinante. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Por que eu estou falando isso? Recombinante é sempre aquele que tem menor quantidade de indivíduos. No caso, 20 e 24. No nosso, é 20 e 24 também. Já os parentais da nossa D é 285, 298. Aqui é 240, 223. Eu estou botando o exemplo de uma outra D, porque é igual fazer conta com maçã e com laranja. Não importa o instrumento que você vai usar para chegar ao resultado, não importa o raciocínio. Tá. Frequência e número de recombinantes total. 20 mais 24 dividido por 507 igual a 44. Dividido por 507 igual a 0,86 vezes 100. 8,6. 8,6 unidade molar. Então, o tamanho ou a distância entre os genes é 8,6. Vou explicar de novo. Qual são a unidade recombinante? 20 mais 24. Qual o valor total de genótipos encontrados? De indivíduos encontrados? 507. Você vai pegar 20 mais 24, dividir por 507. Vai encontrar 44 e vai dividir esses 44 por 507, que é igual a 0,086 vezes 100, que é uma fórmula, tá? O resultado dessa continha a gente vai multiplicar por 100. Vai dar 8,6% ou 8,6 unidade molar. Ponto M. Deixa eu ver, comparar a segunda questão aqui. Na nossa D, é uma espécie de planta espinho ausente A, caule preto P e folhas longas L. São mutações recessivas em relação ao alelo selvagem. Uma planta feminina com fenótipo selvagem heterozigótica para esses três genes. Foi cruzada com uma planta masculina homozigótica recessiva. O resultado desse cruzamento está no quadro final da questão. Deixa eu ver se é a mesma coisa. Não, aqui está um pouco diferente. Ó, eu vou ler a questão, vocês vão entender que é, o mesmo raciocínio da outra. Olha só. A cor da flor de uma espécie de planta, vermelha ou púrpura, é determinada por um gene cujo alelo dominante é P, condiciona a produção de pigmentos vermelhos e o alelo recessivo Bzinho, a produção de pigmento púrpura. Existe pelo menos mais um gene envolvido na determinação da cor da flor e codifica a proteína responsável pela disposição do pigmento da pétala. Nesse gene, o alelo dominante A codifica a proteína responsável pela deposição do pigmento vermelho ou púrpura. E o alelo recessivo a codifica uma proteína incapaz de fazer a deposição. As plantas sem deposição de pigmento são brancas. Esses dois genes estão localizados em cromossomos diferentes. Ao realizar a autofecundação de uma planta com flores de cor vermelha,
Foi obtida a descendência de plantas com flores vermelhas, plantas com flores e planta com flores brancas. Letra A. Propõe uma hipótese para explicar esses resultados, indicando o genótipo da planta autofecundada. A gente destacou a letra, tá? Pezão, pezinho e azão. Pezão, pezinho e azão. Isso é uma possibilidade. Como a gente sabe que só foi falado um tamanho de A, é possível que seja pezão, pezinho, azão, azinho. Indique o genótipo e a proporção esperada para cada uma das classes fenotípicas da descendência. Você vai pegar pezão, pezinho, azão, azinho e vai multiplicar por pezão, pezinho, azão, azinho. O que a gente vai encontrar? Pezão, pezão, azão, azão. Pezão, pezão, azão, azinho. Pezão, pezinho, azão, azão. Pezão, pezinho, azão, azinho. Proporção fenotípica esperada 9 para 3, 3 para 4. 9 vermelhas, pezão, traço, azão, traço. 3 púrpuras, pezão, pezinho, azão, traço. E 4 brancas, pezão, traço, azinho, mais um, pezinho, pezinho, azinho, azinho. Para a gente encontrar esse resultado, a gente tem que fazer o quadrado de Monet. Nesse caso aqui, ó, não sei se eu consegui botar em inglês também, não. Sei que são 2 páginas. O quadrado de Monet tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Tem 16 possibilidades. O pai, PA, PAzão, PAzinho, Pzinho, azão, Pzinho, azinho. Na horizontal superior. Na lateral, na vertical esquerda, PAzão, PAzão, Pzão, azão, Pzão, azinho, Pzinho, azão, Pzinho, Pzinho. Aí deu essa proporção. PP, PAzão, PAzão, Pzão, Pzão, azão, azão. Pzão, Pzão, azão, azinho. Pzão, Pzinho, azão, azão. Pzinho, Pzinho, azão, azinho. Na segunda linha. Pezão, pezão, azão, azinho. Pezinho, pezinho, azinho, azinho. Pezão, pezinho, azão, azinho. Pezão, pezinho, azinho, azinho. Terceira linha. Pezão, pezinho, azão, azão. Pezão, pezinho, azão, azinho. Pezinho, pezinho, azão, azão. Pezinho, pezinho, azão, azinho. Quarta linha. Pezão, pezinho, azão, azinho. Pezão, pezinho, azinho, azinho. Pezinho, pezinho, azão, azinho. Pezinho, pezinho, azinho, azinho. Então, cada grupo de genótipo determina uma quantidade, uma certa característica. Esse aqui, ó, que tem os 2 peixes, esse aqui dá uma característica, esse aqui tem os 3 dominantes, os 2 principais dominantes, esse aqui também tem os 2 principais dominantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá certo. Agora, essa tem característica 9 vermelha, que tem pezão, traço, qualquer coisa, azão, traço, qualquer coisa. Agora, os que tem são púrpura. Púrpura é roxo. Pezinho, pezinho, azão, traço. Vamos lá. Pezinho, pezinho, azão, traço. Pezinho, pezinho, azão, traço. Pezinho, pezinho, azão, traço. Encontrei os 3. Agora, branco. Pezão, traço, azão,
azinho, azinho. Pezão, traço, azinho, azinho. Pezão, traço, azinho, azinho. Isso aqui é mais difícil. Estou achando isso. Ah, tá. Ah, são três. Está dizendo que são quatro brancas. Ah, sim. Quando aparecer pezão, traço, azinho, azinho, pezinho, pezinho, azinho, azinho, são brancas. Então, vamos supor que esse aqui seja branco. Esse aqui, não, esse aqui não. Esse aqui é branco. Esse aqui é branco. E esse aqui é branco. Já esse aqui, ó, também é branco. Só que o genótipo dele dá um recessivo. Vermelho tem esse genótipo aqui. Púrpura, roxo, tem essa genótipo aqui. Branco tem esse genótipo aqui. Número 4. Entre os óculos melanocastes, asas querubim e tórax A, tórax preto, D e olho de sinabar, O, são mutações recessivas em genes localizados no cromossomo duplo. Uma fêmea do genótipo selvagem heterozigótica para esses três genes foi cruzada com o macho homozigótico recessivo e apresentou o seguinte embriónio. Vamos lá. Querubim selvagem se abarra, 40 indivíduos. Assim, tesão, ozinho. Selvagem, selvagem, selvagem. Sim. Ação, tesão, osão. Selvagem, preto, cianabar. 103 indivíduos. Azão, tezinho, osão. Selvagem, 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 cianabar. Azão, tesão, osão. Esse aqui tem maior quantidade, então é considerado parental. Querubim, preto, cianabar. Azinho, tezinho, ozinho. Querubim, selvagem, selvagem. Azinho, tesão, ozinho. Selvagem, preto, selvagem. 40 indivíduos. Ação, tezinho, ozinho. 753, querubim, preto, selvagem. 753 indivíduos. Azinho, tezinho, ozinho. Vocês podem perceber que esse aqui, ó, 753 e esses 763, eles são dominantes. Por quê? Porque são da genótipo parental. Indica o genótipo do gameta da fêmea triplo heterozigótica, gameta materno, que deu origem a cada uma das classes fenotípicas. Isso aqui você vai identificar. Os que têm a maior parte é parental. Vou passar lá para dentro de vocês. Espera aí. Eles vão pedir para vocês fazerem duas coisas. Eles vão pedir para vocês escreverem as letras aqui. No caso, vou ler a questão para vocês. Em uma espécie de planta, espinho ausentes, espinhos ausentes, caule preto, pezinho, e folhas longas, Lzinho. São mutações recessivas em relação ao alelo selvagem. Então, toda vez que aparecer espinho ausente, aqui, ó, toda vez que vocês vão colocar logo na ordem, está escrito ausente. Toda vez que está escrito ausente, vocês vão colocar assim. Aqui é selvagem, então é azão. Azão, azão.
Aqui é ausente azinho. Azinho, azão, azinho. Selvagem, pesão, pesão, pezinho, pesão, pezinho, pesão, pezinho, pezinho. Longas, Lzinho, Lzão, Lzinho, 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 Lzão, Lzão, Lzão. Qual o genótipo parental? 760 e 755. Estime a distância entre os genes A, P e N e apresente os cálculos. Você vai somar tudo isso aqui, ó, que tem. Preste atenção. Quando ele fala azão, Pzão e Lzão, ele quer saber quantas vezes aparece o azão, Pzão e Lzão. Vamos contar aqui. Ó. Selvagem, 6, 108, 760. Vocês vão fazer o seguinte cálculo. 6 mais 108 mais 760 mais 50. Vocês vão somar eles e vão dividir pela quantidade total. Qual que é a quantidade total? Vocês vão pegar na calculadora de vocês e vão fazer o seguinte. Fazer o seguinte cálculo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a calculadora aqui na tela. Ó, 50, a gente quer só o que tem letra maiúscula. 6, 6 mais 108, 108 mais 760, 760 mais 50. Esse vai lá dar 924. O que que eles estão pedindo nessa questão? Você primeiro vai somar esses aqui, ó. Esse, esse e esse. Estime a distância entre os genes A, P e L, apresente os cálculos. Vai dar 924 dividido por 4. Ah, entendi. Vocês vão pegar e fazer dois cálculos. Vocês vão somar todos os números que aparecem esse valor aqui, mas depois vocês vão somar todos os números que aparecem na continha. 52 mais 6 mais 108 mais 760 mais 7 mais 110 mais 50 mais 755
dá 1840. Você vai pegar esse valor e vai dividir por 900 e alguma coisa, entendeu? 918. 1848 mais 918 vai dar. Não, peraí, fiz errado. 900.800 dividido 918. Deu 1,96,2. Então, a distância entre um e o outro, a 1,2 vezes 100, tem que multiplicar por 100 da fórmula, né? Vai dar 196. Então, a distância entre os genes. Só que essa questão está um pouco diferente. Por quê? Porque aqui está pedindo a distância entre as três letras. Normalmente, eles pedem a distância entre A e B, P e L. Faça o esquema do mapa genético de trecho do cromossomo que inclui esses genes, indicando a ordem dos genes da melhor estimativa. Vou mostrar a conta de um outro prisma, para vocês entenderem qual o raciocínio. Olha só, aqui está pedindo o seguinte: Drosophila melanogaster, asas querubim, azim, tórax preto, tesim e óleo cinnabar, rosinho, são mutações recessivas em genes localizados no cromossomo múltiplo. Uma fêmea com fenótipo selvagem heterozigótico para esses genes foi cruzada com um macho homozigótico recessivo precisando de prole. Aqui já está a análise combinatória dos genótipos. Aqui está pedindo o genótipo, estima a distância entre os genes azão, tesão e ozão. É para você pegar, somar todo esse valor aqui e dividir pelo valor específico do que eles querem, que é azão, tesão, ozão. Ó, azão, 102. 102 mais 41, mais 105 mais 41. Cadê o 40? Ah, tá, tô tampando menos. 40, que tem D maiúsculo, ó, tem D maiúsculo, D maiúsculo, D maiúsculo e D maiúsculo. A maiúsculo, A maiúsculo, A maiúsculo e A maiúsculo. O maiúsculo, O maiúsculo, O maiúsculo, O. Tudo que aparece com letra maiúscula é para vocês descobrirem. Então, encontramos 40 mais 102 mais 105 mais 41, que soma sobre o número de 288. Esse 288 vai ser dividido por 1.800. Então, onde você tirou esse 1.800? Eles tomaram todos os números indivíduos pelo genótipo específico que eles querem na questão. Vai dar 0,16 vezes 100 igual a 16,0 ou 16,0100 centimol, que é a unidade de medida lá. Na AD de vocês está o seguinte, tá? Para vocês pegarem a distância entre A, azão, Pzão e Lzão. Então, tudo que aparecer Lzão, você separa. Tudo que aparecer Azão, você separa. Tudo que aparecer Pzão, vocês separam. Vocês somam tudo e dividem pelo somatório do número de indivíduos. Então, você vai pegar esse resultado e vai multiplicar por 100 e você vai saber a distância entre os genes que você quer especificamente. Está pedindo aqui esquema de mapa genético. Esquematize. Faça o esquema do mapa genético do trecho do cromossomo que inclui esses genes, indicando a ordem dos genes e a melhor estimativa da distância entre eles. Você simplesmente vai fazer dois pauzinhos e colocar azão, Pzão, azão,
Pzão, Lzinho, do lado e vai estimar a distância entre eles. Letra C. Esquematize a meiose em uma das células da planta feminina heterozigótica que deu origem ao gameta genótipo azão, tesão, elisão. Represente a metáfase, a anáfase 2 e a heterófase 2 dessa meiose. Utilize cores diferentes para cada um dos cromossomos homólogos e indique os alelos dos 3 genes em cada um dos cromáticos. Vou botar aqui para vocês. Ó, esquematize a anáfase 1, a anáfase 2 da célula que deu origem ao gameta ATO. Esse desenho aqui. Vocês já sabem fazer essa parte. Vocês vão colocar tracinho do lado, tracinho do outro, vai estimar a distância possível dos genes, tá? Azinho, tesão, ozinho, azinho, tesão, ozinho, azão, tezinho, ozinho, azão, tezinho, ozinho. Aqui tem uma estimativa do desenho, da distância, tá? Então, o que eles estão querendo dizer? Faça o esquema de mapa genético do trecho do cromossomo que inclui esses genes, indicando a melhor estimativa, distância entre eles. Espera aí, eu vou parar um pouquinho.